Hi, Alessamen! Oi, pessoal! Hoje eu estou a fim de conversar com vocês sobre uma coisa que eu andei pensando. Eu acho que talvez, com certeza muitos de vocês já devem saber disso, né? Mas eu tô a fim de conversar, né? Então, é assim, eu estava pensando sobre a influência da internet hoje em dia nas nossas vidas. A gente sabe que antigamente, né, nos anos 90, quando no Brasil a gente ainda não tinha tanta acessibilidade à internet como hoje, tudo era pesquisado na biblioteca, a gente não tinha tanta a informação tão rápida. E hoje em dia, felizmente, a gente tem informação rápida. Felizmente, mas às vezes essa informação rápida não é muito positiva, né? Porque o que acontece? Todo mundo tem acessibilidade à internet e todo mundo pode se tornar influenciadores. Mas tem um pouco de acordo com umas teorias, né, da psicologia, como por exemplo a teoria de Daniel Kahneman e Tversky, eles falam sobre a heurística, né, as heurísticas. As heurísticas são os atalhos da mente. Depois, Daniel Kahneman falou também sobre um sistema 1 e o sistema 2. Né? Eu vou falar rapidinho sobre as heurísticas, que é os atalhos da mente. Os atalhos da mente, existem dois tipos de atalho, né? Um que a gente usa para ter um pensamento rápido, né? A palavra já diz atalho da mente. Então o que acontece? A gente tem que pensar rápido, né, para tomar decisões ou julgamentos, e muitas vezes isso é bom, né? Porque a gente não tem tanto tempo para estar analisando tudo e temos que tomar decisões rápidas. Mas às vezes, ou muitas vezes, o mal disso é que a gente pode tomar decisões erradas e julgamentos errados. Eu trabalhei em uma creche em outra cidade onde eu morava. Eu trabalhei numa creche e lá tinha outra, era uma creche muito grande, né, maior do que o normal. E lá tinha uma brasileira além de mim, então eram duas brasileiras. Isso que eu tô falando é real, não é ficção. Tinham realmente duas brasileiras. E ela se chamava Ana. O nome dela não é Ana, tá, gente? Vamos falar Ana. Então é o seguinte, eu e Ana somos muito diferentes, fisicamente falando, né? Nós somos diferentes. E idade, personalidade, aparência, ela veio de uma região do Brasil bem longe da minha, né? O estado cultural dela é outro, o estado a família cultural dela é outra. Mas na creche, gente, as pessoas, ou algumas pessoas, tinham o costume de confundir eu e ela. Sempre me chamavam de Ana e chamavam ela de Luísa. Mas por que isso? Será que... Aí eu fiquei pensando, e depois eu observei outro caso, que eram duas pessoas da Polônia, ou era da Lituânia, se eu não me engano. As pessoas também confundiam ela, porque colocavam elas numa caixa, né, no mesmo pacote. Então assim, mesmo eu e a Ana sendo diferentes, as pessoas têm a tendência quando eles falavam rápido, sem pensar, Ana, me chamava de Ana. E com ela, Luísa, Luísa. Aí até a gente riu um pouco, né, a gente falou, nossa, a gente nem é tão parecida e a gente nem é parecida e as pessoas se confundem, né. Mas isso é um atalho da mente, é um julgamento. É a mesma coisa de achar que um grupo inteiro ou um estado inteiro de pessoas tem nasceu doente com algum tipo de deficiência, porque eu conheço um que é deficiente, então todo o estado é deficiente. Eu conheço uma que fazia trabalho como garota de programa, então todas as pessoas daquela área também são. Não é assim, né, gente? A gente sabe que não é assim. Vou voltar. Porque nem toda feiticeira é corcunda,
Nem toda brasileira é bunda. O meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Isso é eu peguei um trechinho da música da Rita Lee. Então, assim, é verdade, mas essa capacidade de raciocinar e pensar, será que Ana é Luísa? Será que Luísa é Ana? Demora um pouquinho de tempo. Então, o atalho da mente é isso. Ah, vem cá, Ana, você tá tão estressado, quando você tá lá no trabalho, não pensou bem. Ana, vem cá, Luísa. Confunde as pessoas, porque somos duas brasileiras, aqui na Noruega, somos duas brasileiras lá naquela creche. Então, assim, gente, infelizmente, nós temos esse atalho da mente. Como eu falei no começo, o atalho da mente é bom porque ajuda a gente a tomar decisões rápidas. Mas é ruim porque nós temos também a tendência de fazer julgamentos errados, né? Então, assim, falando também um pouco sobre o tipo de sistema, né, que Daniel Kahneman falou, que foi sobre... Ele criou, né, essa teoria para explicar esse processo, né, que é o sistema de pensamento 1 e o sistema de pensamento 2. O 1 é esse, que é que você pensa rápido. Tipo, alguém vai pedir, se você está no restaurante e o garçom fala assim, você gostaria de tomar Coca-Cola com gelo ou sem gelo? Aí você responde rápido, né? Você tem que responder rápido, não dá tempo de ficar analisando, sentar e analisar. Então você usa o sistema 1. Mas se você tem tempo, né? Se você é acostumado a trabalhar essa área do cérebro, que no sistema 2, que na verdade não existe, tá, gente? Não é, esse sistema que eu tô falando, o sistema 1 e 2, não é um lugarzinho concreto que dá pra ver no cérebro. É só uma teoria, é só uma forma de explicar o modo que a gente pensa, né? Então, no sistema 2, se alguém perguntasse assim, você quer uma coca com gelo ou sem gelo? Quando eu uso o sistema 2, eu iria o quê? Pensar, raciocinar bem, analisar, vou querer com coca ou não, qual é o benefício que traz para minha saúde. Eu acho que se eu analisasse bem, eu nem ia querer Coca-Cola mais, né? Não, acho que melhor não Coca-Cola, eu ia pegar as estatísticas de quem toma coca com gelo, sem gelo, e analisar todos os dados para depois estudar os dados, para depois responder a minha pergunta. Mas só, gente, que hoje em dia a gente vê, né, não sei se vocês estão observando isso, que as redes sociais têm enganado as pessoas. Sim, tem enganado as pessoas. Como? Com mentiras, né? Com mentiras, porque assim, a gente também tem a tendência de mostrar, nem sempre a gente mostra a realidade. Essa é a verdade, né? A gente mostra o que a gente quer mostrar, porque também ninguém é obrigado também a abrir todas as portas da alma para mídia, né? E mesmo se essa pessoa quisesse fazer isso, talvez inconscientemente essa pessoa iria esquecer de alguns detalhes reais e falar ou só mostrar o que realmente a pessoa conscientemente quer mostrar. Então assim, gente, eu já vi, só para vocês terem ideia assim no que eu tô falando, eu já vi casos de influenciadoras que fazem o seu trabalho, né, e tal, nas redes sociais, e vi grupos de brasileiros, de pessoas escrevendo, dizendo que quer ajudar essa pessoa financeiramente. Ah, vamos ajudar essa pessoa, tal. Sendo que, na verdade, se você for analisar bem os fatos, essa influenciadora está bem melhor financeiramente, ou talvez em outros sentidos, do que essas pessoas que estavam querendo ajudar financeiramente. Então, assim, o que é que moveu, o que será que está por trás disso? O que é que fez, o que é que moveu esse número tão grande de pessoas a querer ajudar financeiramente uma pessoa que na verdade, está bem melhor do que
ou tem muito mais dinheiro, né, para ser bem claro assim, do que essas pessoas que estão querendo mandar R$1, R$2, R$25 para essa pessoa ter mais dinheiro, né? Então, o que é que tá por trás, gente? Por trás disso é o seguinte, é a coisa normal. Nós, seres humanos, temos essa tendência, sim, a gente quer ser lembrado como vitoriosos, ou com coisas positivas, né? E também esse negócio, ele tem vício, rola um vício, acontece um vício. Por que eu saí das redes sociais? Sim, saí, não uso outras redes sociais, de vez em quando eu coloco um vídeo aqui no YouTube, mas outras redes sociais eu não estou usando no momento, porque um dos motivos é isso, eu observei isso, que a gente tem a tendência de querer, de gostar de ser visto, de querer ser aceito, né? Ser visto, ser aceito, ser notável, ser vangloriado, né? Ser idolatrado também, faz parte do ego da pessoa, né? E também isso é uma coisa viciante, não é à toa que, né, o Facebook, por exemplo, foi um dos primeiros, né, uma das primeiras redes sociais. No Brasil já tinha o Orkut também, mas estourou, bombou entre essa raça humana, né, o Facebook. Por quê? Porque faz parte, né, do nosso sistema psicológico de querer isso. Cada like, cada curtida, olha, eu tô aqui, meu celular tá aqui. Então, assim, você cria aquela tendência de se viciar com aquilo. Você quer ver, né? E é liberado a dopamina, aquele sentimento de satisfação, de prazer e satisfação, quando você vê que o número de inscritos está subindo, quando você vê que está tendo curtidas. Então, automaticamente, gente, ou conscientemente ou inconscientemente, até inconscientemente, quando você pensa que não, aquilo já se tornou uma bola de neve. Você tá ali dentro e cada curtida, cada likes, cada novos inscritos, você talvez não consegue mais sair daquilo. Principalmente se você vive disso, né, financeiramente falando. Se você tem, você quer viver daquilo, então ainda esse vício, esse prazer, né, de estar nas redes sociais aumenta ainda mais. E isso é perigoso, é isso que eu queria dizer. Porque as pessoas que estão, né, a massa, a população que está vendo, acaba muitas vezes sendo enganadas por causa desse atalho da mente. Ah, você vê o vídeo bem feito, você vê o vídeo com a música legal, com as cores. Gente, até as cores influenciam no nosso humor, né? Como vocês já devem ter visto, né? Filmes de comédia, filmes de terror, filmes de ação. Cada tipo de filme tem cores diferentes, tem músicas, né? Música de fundo diferente. É tudo bem elaborado para mexer com as nossas emoções, com o nosso psicológico, né? E isso que é o diferencial nessas coisas. A mesma coisa é nas redes sociais, né? Tem a musiquinha de fundo, tem as cores, tem a linguagem corporal que a pessoa quer passar, o que é que a pessoa está quer passar naquela imagem. E a grande massa ou a população é facilmente enganada, né? Infelizmente, enganada porque pensam que estão passando por um entretenimento, sim, é um entretenimento, mas que também elas podem estar sendo enganadas. É isso que eu estou gostando de usar essa palavra. Podem estar sendo, não estou dizendo, estão sendo, né? Não é muito bom também afirmar, não gosto de afirmar as coisas antes de ter analisado, de ter uma certeza bem concreta. Para vocês que não sabem, né, acho que a maioria deve saber, a mídia é um dos trabalhos, né, onde mais tem psicopatas.
são, de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui no Google, né? Tem advogados, tem acho que policial, político, advogado, e também pessoas que trabalham com mídia, com rádio, TV, também esse tipo de emprego também tem psicopatia. Mas assim, os psicopatas é de 1 a 3% da população. É pouco, né? Felizmente, é pouco. Mas assim, gente, então eu convido a vocês a pensar, vamos pensar bem. Vou mandar dinheiro para essa influencer? Será que ela tá mesmo precisando? Será que ela tá me manipulando? Esse é um exemplo, né? E essa musiquinha aí de fundo, e essa luz aí... Pensar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, foi um conteúdo um pouco novo, né? Fui conversando, incluindo um pouco do que eu pensei e do que eu li, né? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem, se inscrevam e daqui a pouco, né, a gente vai se ver por aqui. Ha det bra!